Mulheres inteligentes multiplicam patrimônio. Hoje, na Sala da Inteligência, nós vamos falar sobre sentimentos e direito da mulher. De quando começou o divórcio e por que a corda sempre parece estourar no lado mais fraco. E muitas vezes o lado mais fraco é nosso. Mulheres sentem de uma forma intensa, homens também, mas mulheres costumam confundir muitas vezes as relações do que é direito dela, do que com o que ela está sentindo, do desgaste emocional que ela está passando, com o apego que existe nesse momento. E aqui na Sala da Inteligência, nós trazemos para você, mulher inteligente, instrução com especialistas, e eu estou com a doutora Andriela de Camargo, e ela vai trazer um pouco para nós sobre a história dela, sobre por que ela decidiu ir para o direito, né, e porque ela se especializou também no assunto. E, doutora Andriela, eu gostaria muito que tu trouxesse para nós um pouco da tua história e por que a escolha de trabalhar com o direito voltado à mulher. Então, obrigada pelo convite, Eliane, né, por estar aqui e poder falar com vocês sobre a minha história. Eu sou advogada há 17 anos, sou natural de Passo Fundo. Eu me formei na Universidade de Passo Fundo e eu busquei o direito porque eu sempre tive essa vontade e essa independência, né? E com o direito, eu comecei a fazer estágios atendendo mulheres. E nesses estágios apareciam muitas mulheres que estavam buscando pensão alimentícia, né? A dificuldade em receber dos pais. E eu estudei muito o direito de família, trabalhei uma época com o direito do trabalho. E quando eu abri o meu escritório, eu pensei, é essa área que é a área que eu gosto. E também foi em razão das questões familiares, né? Os meus pais, eles se divorciaram quando eu tinha 13 anos. E na época, a minha mãe teve que ser responsável, né, pelo sustento meu e do meu irmão. Porque meu pai não ajudava. Ele tinha problema com bebida. Então, minha mãe foi a responsável por nos criar, por ajudar na educação e por todas as questões da família, de crescimento em todas as áreas. Então, o direito de família, nessa época, eu lembro de ver minha mãe passando por tudo isso, mas ao mesmo tempo também, às vezes ela reclamava, e eu também não gostava de ouvir ela reclamando do meu pai. Então, eu. É complexo, né? Essa relação das filhos de pais que estão passando por situações desafiadoras, que ao mesmo tempo que a gente vê, vamos lá, alguém que está deixando a desejar, e ao mesmo tempo como filha, naquele assunto, tá tendo uma falha naquele assunto, ao mesmo tempo como filha, ouvir uma reclamação de quem a gente ama dói muito, né? Sim, bem isso. Então, eu fui para o direito de família quando eu abri o escritório, que foi em 2019, um pouco antes da pandemia. E então eu atendia, os clientes vinham e naquela época, mesmo tendo passado pela minha infância com essa questão, eu era muito técnica. Então eu ainda atendia muitos clientes no sentido de a separação é assim. O filho fica com a mãe, né? Que hoje também ainda, a gente sabe que hoje existe a guarda compartilhada. Mas antes era muito a guarda unilateral, né? Então o filho fica com a mãe, as visitas são a cada 15 dias, e era assim. Então aconteceu o segundo fato, que foi a minha separação. Aí nesse momento, foi um momento de mudança total na minha vida e no meu trabalho. É o que nós abrimos esse episódio falando sobre, enquanto naquele momento tu falava de uma forma técnica, sem ter envolvido os teus sentimentos no momento, era diferente a tua forma de ver, Sim, a tua forma de tratar com o assunto, sim. né? Era quase, vamos dizer, uma forma distante. Isso. A partir do momento que tu passou por uma frustração amorosa, né? Porque separação nada mais é também que isso, né? Sim. E tu teve que olhar para tua situação, tu sentiu na pele que a parte técnica balançou. Sim. Na verdade, quando aconteceu, por sentir realmente, porque realmente é uma dor, um divórcio, né? Então, eu lembro de pensar assim,
eu não quero que aconteça comigo aquilo que eu vejo acontecer todos os dias. Eu quero que as minhas filhas tenham um pai presente, eu quero ser uma pessoa melhor. E nesse momento eu fui buscar autoconhecimento, né? E com o autoconhecimento que fez eu mudar o atendimento com os meus clientes. E foi isso. Então eu pensei, não, as minhas filhas, elas vão ter pais separados, mas elas vão ter pai e elas vão ter mãe. E aí a gente pensou, né, como que a gente vai fazer isso acontecer? Primeiro é se dando bem, é se respeitando, né? E organizando as coisas. Então foi uma questão de organização. Um final de semana com cada um, mas não só a cada 15 dias. Uhum. Né? Os filhos precisam de pai sempre, não a cada 15 dias. Isso é uma questão que eu né, insisto com todos os clientes que me procuram. O pai tem que estar presente durante a semana, ele tem que conviver com o filho, ele tem que ajudar a levar, buscar na escola, posar pelo menos uma noite durante a semana para manter esse vínculo entre pai e filhos, né? Então foi isso que aconteceu. A gente fez uma organização durante a semana. E a partir daí, eu comecei a aplicar isso também com os meus clientes. Quando tu viveu na tua realidade, ter que administrar. Porque se tu for olhar na prática, como tu falou, quando o pai pega um final de semana sim, um final de semana não, e não convive com os filhos durante a semana, há uma sobrecarga nessa mulher, Também. né? Acaba acontecendo uma sobrecarga de atividades, porque criança demanda um investimento de tempo, né? E aí isso acabava também, como tu trouxe, tirando o vínculo da criança com esse pai, né? E isso, tu percebeu dificuldade com a parte dos homens em aceitar essa sugestão de administração? Existe alguns que têm dificuldade, mas eles até aceitam. Sabe que agora tu falou ali da questão da mãe ficar sobrecarregada, eu até preciso falar muito com as mães sobre isso. Eu falo, na verdade, bem isso, eu falo, olha só, eu sou exemplo disso. Então, é bom ter ajuda. Porque nesses dias tu consegue fazer tua unha, tu consegue ir na academia, tu consegue ir tomar um café com uma amiga, porque senão é todos os dias, Sim. né? Então, não tem descanso. Então, é uma das coisas que eu sempre falo no atendimento da cliente. Olha só, porque se ficar a cada 15 dias, o pai vai ver a criança 4 vezes no mês. Então, é muito pouco tempo, se tu for pensar, né? Uhum. E assim, Na verdade, 2 vezes no mês, a cada 15 dias, 2 finais de semana no mês. é muito É pouco muito tempo. pouco. É um distanciamento real Uhum. que as pessoas não percebem. Por quê? Porque é o normal, porque é o que a sociedade fala, porque é o judiciário fala. Então as pessoas acabam fazendo, não, mas é a cada 15 dias. Não é a cada 15 dias. Primeiro a gente tem que ver a realidade daquela criança, ver como era aquele relacionamento também. Ali, se o pai era presente, se o pai estava ali Se era uma sempre relação ajudando. saudável do pai com os Claro, filhos, tudo né? isso tem que Tudo ser isso analisado. tudo isso tem que ser avaliado também. Se a criança também está acostumada a ficar com o pai, a idade da criança também. Mas mesmo que seja uma criança pequena, eu sempre falo, então, se não dá para posar, é uma criança, é um bebê ainda que está amamentando, mas vê toda a semana, todas, tipo, ou no sábado ou no domingo e um dia durante a semana, para manter esse vínculo. E para a mãe ter também um pouco de descanso, né? Um pouco viver também, né? Não só ela cuidar da criança. Tu vive nesse universo que essas situações passam na tua mesa todos os dias? Existe ainda casos da mãe querer se vingar do pai? Porque a gente fala das mulheres, gente, a gente não trata as mulheres como. A gente trata como ser humano que tem atitudes boas e também alguns que têm atitudes ruins, que naquele momento está frustrada com uma relação que pode ter terminado, sei lá, por um motivo do cara ter seguido o caminho com outra mulher. E essa mãe se vingar, enfim, existe isso, existe mulher que se vinga usando os filhos. Sim, Miriam, e existe bastante. Eu atendo bastante homens. Na verdade, hoje o meu público, ele é 50% homem, 50% mulher. E a maioria dos homens, quando me procuram, é muito na questão de afastamento, Alienação né? parental. Alienação parental. E até eu tenho um caso agora, tu me falou, e eu lembrei que é um caso bem sério, onde a mãe passou muito tempo
desde que o nenê nasceu, falando, eles se separaram e ela sempre falando: o teu pai te abandonou, o teu pai te abandonou, o teu pai te abandonou. E agora a criança tá maior. E agora ela mudou de ideia. Ah, Aí agora ela entrou com um processo pedindo pro pai ficar um final de semana assim ou não, e durante a semana ajudar ela. Aí a criança não quer. Porque a criança, ela entende que o pai dela a abandonou, então ela não quer. E então é um caso bem sério que a gente tá. Agora eu até pedi uma perícia psicológica, né, pra a psicóloga, ela que tem que falar como que tem que ser essa retomada da convivência entre o pai e a criança. Não é simplesmente, não, agora eu quero, antes eu não queria, agora eu já fiz tudo isso. E agora assuma. Não tem como ser assim. Foram anos, né, colocando o pai contra a criança e agora não tem como. E agora ela se sente sobrecarregada. como a doutora Andriela trouxe aqui, Andriela, aqui é a sala da inteligência, mulher. Então, o que a gente traz nessa sala é você analisar o impacto das tuas decisões. Mesmo que naquele momento você tá sobre forte emoção de tristeza quanto ao outro, de traída, ou seja, o que for que tenha acontecido que esse então parceiro lhe fez mal, ele ainda é pai dos seus filhos. E como tu disse, em algum momento sobrecarregou ela. Sim. E agora tudo aquilo que ela destruiu não preservou a criança em nome de uma dor. Existe uma clássica frase que quem tá ferido fere. Sim. A gente não invalida a sua dor. A gente não. Digamos, se eu sou sua amiga, eu até ajudo a falar mal do cara, mas não pro seu filho. Sim, Não, é bem isso. Eu sou só sua amiga, a gente vai sair, a gente vai fazer alguma coisa, até falar mal do cara, mas não pro seu filho. Porque você vai precisar desse suporte para a saúde da vida mesmo, né? E tu sabe, Miliane, que no meu atendimento é isso, né? Então, quando chega a mulher, ou homem também, né? Eu escuto. Então, hoje eu escuto, né? E eu eu faço indicações, né? Eu tenho terapeutas, psicólogas, então eu digo, olha só, a tua situação, eu entendo que tu precisa de uma terapia. Uma terapia de uma amiga É, para esvaziar, não na criança. não, até porque são Uhum. coisas separadas. Separadas. O processo é o processo. Tu vai ter que. Uhum. E se tu buscar ajuda, apoio, tu vai passar por ele de uma forma mais tranquila, tendo conhecimento daquilo e com alguém te apoiando. Então, é muito importante. A questão emocional, eu digo, é muito importante nesse momento do divórcio, porque é uma perda, porque é uma dor. Então, você precisa buscar uma ajuda para seguir e ter um processo mais tranquilo. Tu trouxe isso agora, seria a resposta do planejamento de convivência. O planejamento de convivência, o que acontece é isso. Então, quando a cliente vem, o que eu vou analisar? A gente vai sentar e vai conversar. Qual era a rotina daquela família antes da separação? Quais são os horários de trabalho da mãe? Qual é o horário de trabalho do pai? Vamos analisar, pode ficar um final de semana com cada um? Durante a semana, o pai tem essa disponibilidade de buscar na escola, que dia, ou ele vai levar numa atividade extracurricular? Será que ele pode posar pelo menos uma vez na semana? Porque isso é uma coisa que eu insisto. Eu insisto, durante a semana, pelo menos uma vez a semana, o pai tem que ver a criança. Tanto quanto com o homem, né? Como com a mulher. E então é planejar. Aí tem casos que o pai trabalha, ou a mãe trabalha final de semana, tem folga só durante a semana também. Então é organizar, é ver a agenda, a rotina daquelas pessoas e organizar para que essa convivência ela exista. Ela exista diariamente, semanalmente e que se mantenha isso. Vamos para um outro assunto que com certeza é a curiosidade de muitas mulheres que estão assistindo a sala da convivência, a sala da inteligência, que é pensão alimentícia. Como é avaliado os valores a serem pagos? E aí eu aprofundo mais a pergunta. Pensão alimentícia é para a mãe, para os filhos? Como é que funciona isso? Na verdade, assim, ó, existe no momento do divórcio a pensão alimentícia para as duas partes. Mas vai ser analisado se, no caso da mãe, se ela era dependente daquele marido.
Se ela Isso está ainda existe, então. Existe, tem direito à pensão. Se ela estava em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, ela tem direito. Ou se daqui a pouco o trabalho dela, ela tinha uma renda muito inferior e ele era o provedor da residência, ela também vai ter. Claro que a pensão para a mulher, ela tem normalmente os juízes, eles dão um tempo. Se ela ficava em casa, vai ser analisada a idade dela também. Ela tem 30 anos e ela ficava em casa. Então, ela tem que voltar para o mercado do trabalho para voltar a ter o salário dela, para ela poder se manter. Então, ele vai dar um prazo para isso acontecer. Aí, claro, existe casos, uma senhora que tem 60 anos e sempre foi em casa. Aí, nesse caso, ela pode conseguir uma pensão vitalícia, né? Então, na verdade, são várias questões que são analisadas para ter uma pensão por um determinado tempo ou uma pensão vitalícia. E agora nós vamos para uma outra pergunta sobre pensão. Quem não está trabalhando? O pai da criança está desempregado. Ele precisa pagar pensão? Só voltando um pouco ali na outra questão dos filhos, né? A questão dos filhos, então, é analisado a necessidade, a possibilidade e a proporcionalidade para definir qual é o valor da pensão dos filhos, né? Então, vai ser analisado qual é a renda do pai também e da mãe. A proporcionalidade seria isso. O pai, por exemplo, ganha 6 mil e a mãe ganha 4. Então, a pensão é R$1.000. O pai vai pagar 600 e a mãe 400. Né? Mais ou menos, não é uma regra. Também vai ser analisado quais as despesas. Se aplica, tipo, a guarda compartilhada? Não, isso é pensão. Pensão. A guarda compartilhada, o que é a guarda compartilhada? São as decisões sobre o filho. Não tem relação com a pensão. Quando se fala em guarda compartilhada, a gente está falando que o pai e a mãe vão decidir tudo sobre o filho de forma conjunta. Onde o filho vai estudar, qual médico o filho vai ir, e vão conversar e decidir tudo que está relacionado à criança. Isso é a guarda compartilhada. Quando ela é unilateral, é uma parte que decide e a outra fiscaliza, né? E a pensão, não. Daí, na verdade, o que é analisado na pensão? Por exemplo, as despesas de escola, as despesas de transporte, as despesas da própria casa. A mãe paga aluguel, tem a luz, tem a água. Tudo isso é feito um cálculo e vai ser analisada a questão da possibilidade do pai também. Qual é a renda desse pai? Quais são as despesas que esse pai vai ter pós o divórcio? Tudo isso é analisado para depois sair o valor da pensão. Não existe regra, que muitas pessoas acreditam que, por exemplo, principalmente quando é desempregado, né? Os homens, né? Eles chegam, não, eu tenho que pagar 30% do salário mínimo. Não funciona dessa forma. A pensão é indiferente se você está empregado ou não. Isso Ela é esse o acordo. A pensão, se a pessoa está desempregada, ela vai ter que achar alguma forma de ter uma renda e precisa pagar a pensão. Quando ela trabalha no emprego formal, normalmente a base do valor que é estabelecido é com base no salário líquido dessa pessoa, né? Se ela está desempregada ou trabalhando num emprego informal, normalmente é com base no salário mínimo, mas não é 30%. Né? O juiz vai analisar. Daqui a pouco essa criança gasta R$1.000, então a mãe que cuida mais tempo vai pagar meio salário mínimo, 60% do salário mínimo. Então, não existe. Vai ser analisada cada caso e qual é a despesa daquela criança, né? Sim. Aí você traz para nós também uma outra situação. Eu vim do mercado imobiliário e quando se botava em folha esses 30% de pensão, ele atrapalhava na aprovação de créditos. Atrapalhava, né? Entre aspas. Ele gerava um comprometimento de renda que diminuía a capacidade de crédito do pagante dessa pensão, que pode ser a mãe quanto o pai. Sim, porque na verdade 30 ou 20% está comprometido, que é o valor daquela... Quando vai na folha. Daquele filho, né? E agora, existem casos que a pensão não está na folha de pagamento e a pensão é paga igual.
Que não necessariamente está deduzida na folha de pagamento. Sim, sim. A gente faz tanto o acordo como a decisão judicial do juiz, ele vai estabelecer. Se a pessoa trabalha, normalmente sim, Tá. vai ser expedido um ofício para a empresa para ela fazer esse desconto em folha. Mas às vezes as pessoas fazem acordo e eles determinam, não, eu vou fazer o pagamento até o dia 10 do mês na conta dela. A gente indica a conta e até o dia 10 ele tem que fazer o pagamento. E essa lei, né, de colocar desconto direto em folha desses pais. Se parar para analisar. Muito bom. Na verdade, é muito bom. E aí eu quero que tu me traga um pouco a história do divórcio, como é que começou, que tu trouxesse para nós, né, sobre o divórcio em si, né? Aquele recente, né? O divórcio, na verdade, até 1977 não existia o divórcio. Então, as pessoas elas não podiam encerrar o casamento. O que tinha era o desquite, né? Então, as pessoas elas se separavam de fato, de corpos, né? Que a gente falava na época, e separavam os bens. Mas elas não poderiam casar com outra pessoa. Então, existia o concubinato e os filhos que desse outro relacionamento que eram considerados filhos ilegítimos. Aí, depois veio a lei do divórcio, que então concordou com o divórcio, mas naquela época era necessário ficar 3 anos separados, entrava com processo judicial de separação. Se separava, ficava 3 anos separados, aí depois você fazia um outro processo para se divorciar. Ou você ficava 5 anos separado de fato e entrava com o processo para se divorciar. Aí conseguia fazer o divórcio. Aí, posteriormente a isso, veio uma emenda constitucional que retirou esse prazo e tirou a separação. Aí a gente veio direto para o divórcio direto, que a gente fala. É o divórcio direto. Então, tu já entra com o processo para se divorciar. E hoje, mas ainda era discutido a culpa, né? Se tinha traição, abandono. Então, existia essa questão que tu poderia ficar levando o processo até sair uma sentença para essa pessoa poder se divorciar. Vamos falar sobre traição, então. E aí, o que aconteceu? Veio agora, hoje em dia, existe o divórcio, a gente entra com o processo e pode fazer um pedido liminar, onde o juiz já decreta esse divórcio em 7 dias, 10 dias. Então, isso hoje a gente chama que é o divórcio potestativo, onde a pessoa, uma pessoa não quer mais, não precisa mais explicar essa questão. Se houve uma traição. Não existe Não precisa mais explicar. Eu ia lhe perguntar, porque às vezes a questão da traição, o cônjuge quer dizer que a pessoa que traiu não tem direito aos bens. Isso é real? Não importa. Não importa. Na verdade, isso não importa. A divisão de bens, ela não está ligada a traição, não traição, nada à moral. A divisão de bens não está ligada à moralidade do relacionamento. A partilha dos bens, na verdade, se a pessoa traiu, não vai interferir em nada. A questão de direito da pessoa não muda. A única coisa que pode acontecer é uma indenização por dano moral. Se essa pessoa foi exposta publicamente para conhecidos, sim, existe direito de dano moral. Em razão da traição, isso sim. Nossa. Mas claro que tem que ter provas, né? Tem que ter provas, tem que ter sido público, tem que ser algo que realmente causou um abalo muito maior, né? Claro que uma traição... constrangimento. Uma traição, de qualquer forma, ela causa, mas assim, tem que ser algo público para poder pedir o dano moral. Tu trouxe também para nós sobre o show da Shakira, né? No Rio de Janeiro, onde teve muitos comentários. Qual a sua opinião sobre o caso da Shakira? A Shakira é maravilhosa, né? Então, o show dela, né, mostrou muito essa questão das mulheres, né? Do empoderamento das mulheres. E ela até destacou lá no show que hoje aqui no Brasil, são 20 milhões de mães solteiras que cuidam dos filhos, né? E ela falou dela também, que ela é uma... E o que aconteceu com ela? Ela é um exemplo, né? Da mulher que passou pela traição. Como é que pode uma mulher daquela ser traída, né, gente? Pois que passou pela traição, mas o que ela fez com isso? Ela se ergueu, né? Então, é isso que eu sempre falo.
Aconteceu a separação? Aconteceu, mas tem duas opções. Ou tu vai ficar deprimida, tu vai ficar triste, tu vai passar uma vida inteira falando pro teu filho que o pai dele abandonou ele e causando traumas e se traumatizando, ou tu vai seguir o que a Shakira fez, né? Não, eu vou ser uma mulher empoderada, eu vou passar por isso, e eu acho que ela é um exemplo para as mulheres nesse sentido de, não, a vida segue, o casamento terminou, mas a gente tem uma oportunidade de começar tudo de novo e de uma forma muito melhor. Mas, Eu acho que ela é um exemplo nesse sentido. E eu até estava olhando para saber como que tá a relação dela com o ex, e ela voltou a fazer os shows e ele que está cuidando das crianças. Então, de certa forma, por mais que tenha acontecido isso, para ela voltar agora, ele veio morar perto dos filhos para poder dar esse acompanhamento e estar perto dos filhos. essa administração do afeto. Sim. A gente tem muitos exemplos, né? A Letícia Spiller, né, apareceu agora nesses últimos tempos também. Então, tem vários. A própria Sabrina Sato, né, que aparece sempre, ela faz os aniversários da filha dela com o ex-marido. Os dois já têm um relacionamento e eles participam dos aniversários da filha em conjunto. Então, isso é maturidade, né? Até porque o afeto em si, por mais que a relação, o final tenha sido traumático, né? Existe a raiva, existe o ódio do momento, existe toda a situação. Mas em muitos casos, o afeto ainda continua. Você não entende o porquê, não entende, que aí não é um caso só de fala de filhos, mas é do sentimento daquela mulher amando aquele homem que ela tomou a decisão, ou que não quer, ele não quer mais a relação, ou que ela mesma não quer mais a relação. É complicado lidar com um divórcio amando ainda esse cônjuge, ex-cônjuge, né? É aquilo que eu falo. Eu entendo que as pessoas elas têm que primeiro buscar autoconhecimento. Elas têm que saber por que isso aconteceu. Não existe a culpa de um só dos lados. A responsabilidade é dos dois. Um casamento não termina porque um só é culpado. Então, a primeira coisa que eu penso é a autorresponsabilidade. No momento que tu tem isso, tu vai buscar e tu vai ver a situação de uma outra forma. E isso é importante, porque no momento que tu enxerga o outro, ele é desse jeito, e tu aceita, as coisas ficam mais fáceis, sabe? E pensando muito nos filhos, sabe? Então, eu acho que é uma questão de buscar ajuda, porque se tu buscar ajuda, tu vai conseguir passar por isso de uma forma mais leve. E a situação financeira dessas mulheres, tu que tem visto, como é que elas se erguem, elas têm prejuízos financeiros nesses divórcios? A verdade existe. Quando a mulher ela fica com o filho, com toda essa responsabilidade, acaba sendo mais difícil. Por isso que eu digo, peça ajuda. Aceite que o outro ajuda. Porque assim, ó, se a criança ficar... Convoque ajuda. É, Quase isso. mas se o pai vai ficar 2 vezes na semana, é menos gasolina, é menos alimentação, são menos despesas dentro de casa, além da ajuda que ele vai ter. E além do valor da pensão que ele vai pagar. Então, é uma questão de pensar. Aí entra uma outra pergunta clássica que tu deve receber das mulheres. Bom, se o pai passa a pegar o filho mais vezes, passa a conviver com os filhos mais vezes, ele pode querer diminuir a pensão? Se o pai, é que assim, ó, tem que ser analisado as necessidades e as possibilidades. Claro que isso também é analisado. Se o pai ficar mais tempo, ele pode. Mas se ele ganhar mais, não. Se a criança tem uma despesa lá fixa, que com o valor que a mãe recebe, ela não consegue pagar, e o pai ganha mais, vai ser considerado a proporcionalidade de renda dele. Ele ganha mais, então ele tem que pagar mais, mesmo ele ficando mais. Porque não tem uma coisa a ver com a outra. A convivência é uma coisa e a pensão é outra coisa. São analisados de forma. Mas claro que o pai tá ali todos os dias, tá ficando com a criança todos os dias. A despesa da criança é essa. Vai ser proporcional. Tá. Então, a despesa da criança, mesmo sendo vamos lá, mais baixa do que a proporcionalidade da renda do pai, isso existe também. O pai tem uma renda uma renda considerável.
E a criança não gasta aquilo Sim. tudo, por exemplo, que a renda né, do pai. Eles podem querer baixar a pensão alegando que a criança não gasta tudo aquilo. Poder pode, mas aí tem que considerar a questão do padrão de vida, porque a criança também tem que ter o padrão de vida do pai. Se o Tá. pai tem, ele viaja, ele vai num clube, ele tem uma vida um alto nível, o filho também tem esse direito. Então, aí nesse caso também o padrão de vida é considerado também. Padrão de vida. Isso aí também é levado em conta isso. Por isso que tem homens que escondem o seu padrão de vida. Sim! Sim, na verdade, tem os que não tem o Instagram, tudo é bloqueado, né? Por isso, né? Eu Pra já não vi essa situação. viagens, restaurantes, festas. Então, na verdade, quando a pessoa se separa, eu já digo, pega agora. Já, vamos pegar. Eu entrar no Instagram, vamos pegar agora. O que a gente consegue, porque depois tu não consegue mais. Então, por isso, Então, é assim, que tu vê importante esse cara tu trouxe o Instagram bloqueado, que é como estratégia. E outra coisa que acontece também é de tirar as coisas do nome, de ficar desempregado. Aí eles fazem um CNPJ e trabalham para aquela empresa. Então, existe fraudes que a gente tem que provar, né? A gente tem que provar com testemunhas, né? Acontece também. Gente, quanto trabalho para não dar uma vida melhor para um filho. Acontece. Existem pessoas assim também, Existe. infelizmente. Porque eles acham o quê? Que a mãe vai gastar? Sim, isso Né? aí. Eu até acho engraçado, eu tenho alguns vídeos na internet, né? Que a mulher recebendo R$300 e dizendo, né? Vou ir pro salão com esse valor, né? Então, realmente... Esses memes são reais. Acontece também. E essas situações acontecem mais com pessoas de baixa renda ou com todas as rendas indiferente? Não, isso é independente. Independente, que a gente tá brincando ali com os R$300, né? Sim, não, mas independente. Independente acontece isso Acontece também. E que não seria também se a mãe, né, enfim, tá ali. Mas é uma questão de lógica, né? Quanto que uma criança gasta? Qual é o valor do mercado semanal? Né? Então, a pessoa tem... Ela mora, ela come, tem luz, tem, enfim. Todas as despesas. Todas as despesas. Bom, doutora Andriela, a gente está chegando ao final aí, né, na nossa entrevista. E eu queria que tu trouxesse um pouco mais de conselhos práticos para as mulheres que estão aí passando por um processo de casamento, né? Estão aí querendo ou pensando em estar junto com alguém, e também aí com as mulheres que estão perto de alguém que está se divorciando, ou que, enfim, aquele papo de sala de casa, né? Aquele papo de sala da inteligência. Sim. Eu queria que tu trouxesse um pouco mais de dicas práticas para nós. Dica prática para quem está pensando em casar, eu falo que as pessoas têm que saber qual é o regime de casamento que quer escolher. Então, isso é muito importante. Eu vou casar com comunhão parcial de bens porque a gente vai construir um patrimônio junto. Não, separação total, porque o que é meu, o que é dele é dele. Então, eu acho que isso tem que ser analisado com muito cuidado antes de dar sequência no casamento. Ok. E o outro era... divórcios, né? Dicas práticas sobre divórcio que a gente estava falando aqui. Antes de separar, mas se está pensando na separação, é buscar uma orientação, né? A pessoa precisa se organizar financeiramente. Eu acho que é buscar essa informação e pensar na questão financeira antes de dar o passo, saber quais são os direitos, planejar. Claro que não vai acontecer exatamente, mas ter um planejamento de como vou ter que me mudar, qual vai ser a despesa que eu vou ter os comprovantes, se precisar entrar com um processo judicial, fazer provas disso já antes de sair de casa. Muitas chegam num limite, agora eu não quero mais, e simplesmente saem de casa. Eu sempre digo, não saem de casa. Não saem de casa. Organiza, porque depois perde documentos, fica mais difícil de tu provar o que tinha, o que não tinha, qual era a renda. Então, buscar informação para se organizar. O planejamento até para o divórcio é importante.
Outra pergunta clássica. A amante tem direitos? Não, amante não tem A amante não direitos. tem direitos. Não, amante não tem direitos. Não tem direitos. Nenhum. A mulher tem direitos, a amante não tem direitos. Olha, porque essa é uma pergunta que eu já tinha ouvido por aqui também. Não, mas não tem. Amante não tem direitos. Porque é uma relação que não é. Extraconjugal, mesmo que ela aprove, que ela tá há anos com essa pessoa. Não, ela não tem direito. Se ele é casado, a amante não tem direito nenhum de bens. Então o casamento protege a esposa. Protege. Assim, É, uma questão que é importante, né? Porque agora tu falou o casamento. Outra coisa que é importante de falar. Se case. Se case e não viva em união estável. Né? A união estável, claro, que se ela for feita em cartório, através de escritura pública, ela te dá o mesmo direito que o casamento. Mas só ir morar junto, aí tem que provar quando iniciou, quando terminou, se os bens foram adquiridos durante aquela união estável. Então, é algo que é mais complexo também dentro de um processo. Casamento com separação total de bens e, enfim, que a gente vê algumas situações por aí e chega no final, às vezes a mulher se casou com separação, fez uma união estável com separação total de bens, embebedada por um sentimento de paixão, porque ela queria casar com aquele homem. Sim. Não existe isso, gente, muito. Sim. E aí chega no final, quando vê, passou 15 anos e ela sai sem nada. Tem como recorrer? Na verdade, o que tá no nome dele é dele, né? Mas assim, ó, pode pedir pensão. Então, tem algumas coisas que a mulher pode pedir no fim desse relacionamento. Existe. Existe. Se ela é dependente, ela pode pedir uma Sim, pensão. ou, né, ela... Não os bens que é dele. Mas uma Mas pensão, uma pensão alimentícia, ela pode pleitear. pelo menos por um tempo, até... Até... Hoje em dia, a gente tá aqui num programa que onde muitas mulheres são empreendedoras. Sim. E empreender é super desafiador. Então, quando se fala em divórcio, existe um abalo emocional, mas existe os boletos que continuarão a acontecer e o negócio é abalado nesse período. Né? Sim. Então, ela consegue trabalhar algum tipo de pensão, como tu trouxe, por um tempo limitado. Sim, isso. Vai ser analisado todas a idade, a dependência, tudo isso. Mas ela pode conseguir, sim. Nossa, sogros. Existe sogros na lei? Não, sogro é pra sempre. É verdade? Sim, sogro é pra sempre. Agora eu lembrei de uma outra situação, falando de relacionamento, né? Existe, né, casos que as pessoas se separam por causa dos sogros, né? Ou da sogra, né? Então, eu tenho um caso que... Que sogra é pra sempre, gente. Isso aí, tem um caso que a sogra quer o filho. E eles não conseguem ficar junto, que aí ele também não sabe, né, se administrar em função da mãe. Então, a família também é algo que também tem que ser analisado também antes de casar, né? Porque é algo que depois pode gerar muito conflito. Filhos de um outro casamento e se administrasse, enfim, essa questão juntas ali, né? Quando se assume um outro relacionamento que já vem com a convivência dos filhos, né? Isso eu também acho importante para quem sai de um casamento, a questão de já começar um novo relacionamento, né? Acontece muito, né? Se separa ou já tá com alguém ou não passa um mês e já começa. E isso sim, isso é uma das questões que causa bastante trauma nas crianças, porque estava acostumado com o pai e com a mãe e de repente vem uma outra pessoa. Às vezes essa outra pessoa não sabe como lidar, ou não, né, ou não tem filhos, ou já tem os filhos dela também. E então tem que pensar. Eu sempre falo assim, ó, pensa, né? Começa coisas de uma forma correta, como namorado, vai aos poucos, né? Não vai morar com a pessoa e já leva a criança, porque tudo isso causa traumas, né, nos filhos. É importante pensar nisso e ter responsabilidade com os filhos. Então, nós estamos chegando ao final. Andrela, eu queria passar te ouvindo mais aqui, mas você quer saber mais sobre o tema? Você está um pouco numa situação que precisa de uma orientação pessoal?
Andrela, tu também, como é que a gente faz para ter acesso a você, para agendar contigo, para estar lá na sua sala? A gente está aqui hoje na sala da inteligência, mas está lá com você, né? Como é que a gente faz aí para ter acesso? Sim, eu tenho um Instagram, que é Andriela de Camargo, @adv, e o meu telefone é 54992180802 e o meu escritório fica em Ana Rec. O Instagram da Andriela também tem várias dicas e tem várias situações. Você pode enviar perguntas para a Andriela também, lá no próprio Instagram dela, que ela traz respostas para você em forma de vídeos. E é muito legal. Te aconselho a acompanhar a doutora Andriela, que com certeza você estará orientado para tomar as melhores decisões. E eu vejo vocês no próximo Mulheres Inteligentes. Multiplicam Patrimônio.